Pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a respeito da história da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Mas antes disso, aquele recadinho tradicional de todos os vídeos. Não se esqueçam de dar uma olhada se vocês estão inscritos aqui no canal, se o YouTube não desinscreveu vocês, se o sininho continua ativado, tá? Quem está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, esse é um site sobre a história do Brasil. O foco geralmente fica gravitando em volta de Brasil e Império, mas também tem outras coisas aqui interessantes, além de história do Império. Aproveitem, deem uma olhada aqui nos vídeos que existem desde 2017 aqui no canal, se inscrevam, participem, quem puder colaborar, tem o clube do canal, vocês acessam aqui embaixo, tem o link, tá? Isso para quem está vendo pelo celular ou pelo computador, enfim, pela TV tem que acessar pelo computador para poder fazer parte do clube do canal. Tá aqui embaixo o link, mas também quem não puder participar não tem problema nenhum. Compartilhe, divulgue, comentem, isso já é o suficiente para manter o canal aqui ativo, tá legal? Bom, a Imperial Fazenda de Santa Cruz. Quem conhece a minha obra literária, quem conhece os meus livros sobre o primeiro e o segundo reinado, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Leopoldina, Marquesa de Santos, etc., já se deparou em algum momento com eu comentando a respeito da fazenda, alguma coisa acontecendo na tal da Fazenda de Santa Cruz. Ela é um dos cenários, né, desse nosso Império Brasileiro, porque durante muitos anos foi um espaço de lazer da família imperial. Isso aí já começa lá na época do Dom João VI. Mas existem fatos marcantes, tanto no primeiro quanto no segundo reinado, envolvendo a Fazenda de Santa Cruz. Então, por exemplo, quando tem o Dia do Fico no Rio de Janeiro, como consequência desse Dia do Fico tem o levante da divisão auxiliadora portuguesa, né, de um corpo de exército no Rio de Janeiro, que quer, de qualquer jeito, fazer o Dom Pedro I ir para Portugal. O que o Dom Pedro I faz? Futuro Dom Pedro, né? A gente está falando de janeiro de 22, ele vai ser aclamado e depois coroado no final, né, de setembro para frente de 22. Em janeiro de 22, quando tem esse levante da divisão auxiliadora, o que ele faz? Ele pega a esposa, a dona Leopoldina, e os filhos e manda para Santa Cruz. Inclusive, nessa viagem, ele vai acabar perdendo o herdeiro do trono. Nessa viagem também, ele adoece, né, o herdeiro, e acaba falecendo depois no Rio de Janeiro. Nessa viagem, a Leopoldina vai se encontrar pela primeira vez com quem? Com o José Bonifácio, que estava indo de São Paulo ao Rio de Janeiro com o apoio dos paulistas ao fico do Dom Pedro. Então, o primeiro encontro da Leopoldina com o José Bonifácio se dá na Fazenda de Santa Cruz. No segundo reinado, em 1850, o Dom Pedro II vai perder o filho nessa fazenda. Novamente, o herdeiro do trono acaba falecendo por algo relacionado à fazenda, né? O primeiro falece devido à viagem que é feita, né, em 22, e o segundo herdeiro, no segundo reinado, também vai morrer, mas esse morre na Fazenda de Santa Cruz, em 1850, e também tendo a ver com o fico. Porque o Dom Pedro II e a Teresa Cristina, eles deixam as crianças e voltam para o Rio de Janeiro para a comemoração do Dia do Fico de 1850. E o herdeiro Dom Pedro Afonso, ele morre na Fazenda de Santa Cruz, na ausência dos pais. Depois disso, o Dom Pedro II deixa de frequentar a fazenda e começa a priorizar Petrópolis. Mas eu já estou me adiantando. Por quê? Porque antes da fazenda acabar virando local de recreio da família imperial e da família real portuguesa também, ela é muito mais antiga do que isso. E também ela é muito maior do que a gente tem noção hoje em dia, né? Lá no Rio de Janeiro existe um bairro no oeste, né, no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, do lado oeste, você tem o bairro de Santa Cruz. Aí todo mundo pensa, a Fazenda de Santa Cruz era o bairro. Não é bem assim. A Fazenda de Santa Cruz foi uma das maiores fazendas do Brasil na época,
dos jesuítas e na época do primeiro e também já no segundo reinado. O segundo reinado começa a decair, começa a ser dividido e tal. Mas ela era gigantesca. Para vocês terem uma ideia, ela compreendia originariamente o que nós conhecemos hoje como os municípios de Barra do Piraí, Itaguaí, Mendes, Nova Iguaçu, Paracambi, Paulo de Fronten, Piraí, Rio Claro, Vassouras e Volta Redonda. Como eu disse, foi uma das maiores fazendas do Brasil. E quando começa a história dessa fazenda? Ela começa ainda quando isso tudo era uma sesmaria. Existia uma pessoa chamada Cristóvão Monteiro. Ele era da região de Santos, assim, de São Paulo, do litoral paulista, mas ele vai ajudar o governador Geralmente Sá contra os franceses no Rio de Janeiro. Por causa disso, ele ganha uma sesmaria gigantesca, pegando basicamente esses municípios. Isso eu estou falando em 1567. Então, em 1567, o Cristóvão Monteiro ele recebe a sesmaria de Guaratiba, que vai ser o primeiro nome dessa tal de fazenda de Santa Cruz. Ele vai morrer e a herdeira dele, a esposa dele, Dona Marquesa Ferreira, todo mundo fala, a Marquesa de Ferreira. Não, o nome era Marquesa, não era título. Então a Dona Marquesa Ferreira, inclusive nome de rua lá no bairro de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, ela vai doar metade das terras para os jesuítas. A outra metade ela vai doar para a filha dela e para o genro. Em 1590, os jesuítas chegam lá para tomar posse da fazenda que a Dona Marquesa Ferreira deu para eles. E já entram em contato com a filha da antiga proprietária, que ficou com o resto das terras. E faz uma troca. Eles dão para a filha da Dona Marquesa Ferreira uma boa parte de terras em Bertioga, Santos e região, em troca desse restante da sesmaria. Então aí eles juntam de novo a sesmaria e eles começam a comprar mais terras da região. Então isso vai aumentando com o passar do tempo. Nós temos ainda em Santa Cruz registro da passagem desses jesuítas na região. Por exemplo, uma escola militar que tem lá, de engenharia, ainda tem paredes lá da época dos jesuítas. Então, essa primeira sede da fazenda, que era uma igreja dedicada a Santa Bárbara, e um convento do lado, que foi um dos maiores conventos do Brasil, da época colonial, com mais de 30 celas, já começa a ser erguido em 1707. Depois, a gente vai ter uma outra construção, que é uma ponte, mas que não é só uma ponte, ela também é uma represa. Ela funcionava para controlar o fluxo das cheias do rio Guandu. Então a ponte do Guandu, ou a ponte dos jesuítas, ela está lá até hoje. Ela é feita de cantaria, toda em pedra e tal. Embaixo, onde o rio passava, tinha as comportas de madeira que abriam e fechavam para dar vazão a esse rio quando subia. E a gente sabe que ela foi feita em 1752. Por quê? Porque existe um brasão de jesuítas, escrito 1752, e tem também uma frase em latim que diz o seguinte: Jesus, Salvador dos homens, dobra o joelho sob tão grande nome viajante. Aqui também se dobra o rio em água refluente. Com essa água que eles represavam ou soltavam, eles conseguiam inundar uma parte do terreno, que era muito grande. E com isso eles plantavam arroz. Então a plantação de arroz na região se dá com os jesuítas. Eles também criavam cavalos, mulas, né, que eram muito usadas para transporte na época. Eles criavam bois. Foi realmente uma das maiores fazendas da época colonial. Para vocês terem uma ideia, enquanto grandes fazendas na Bahia, elas tinham entre 8 a 6 mil cabeças de gado, os jesuítas na mesma época já tinham 20 mil cabeças de gado. E quem cuidava disso tudo? Os escravos. Na época dos jesuítas tinha 1.500 escravos morando e trabalhando em Santa Cruz. Além desses melhoramentos que os jesuítas vão fazer, esses melhoramentos materiais e explorar a agricultura e pecuária lá da região,
Eles vão fazer um outro tipo de melhoramento muito interessante. Santa Cruz, ela está no meio do caminho entre Rio de Janeiro, ela está mais ou menos a 50 quilômetros do Rio de Janeiro, e ela pega meio que uma encruzilhada entre Rio, São Paulo e Minas. E o que esses jesuítas vão fazer? Eles vão melhorar esses caminhos. Então eles vão ligar Santa Cruz a São Cristóvão, tá? Isso eu estou falando do século XVI, XVII. São Cristóvão, na época, antes de ter Paço Imperial, Quinta da Boa Vista e tudo mais, o que era lá? Também era uma propriedade jesuíta. Lá era o colégio dos jesuítas no Rio de Janeiro. Vão melhorar o caminho para Minas e vão melhorar o caminho para São Paulo. Então, com o tempo, essas passagens criadas pelos jesuítas vão ser os principais caminhos de ligação entre essas três localidades no Brasil, São Paulo, Rio e Minas, tendo Santa Cruz como o epicentro disso tudo. Tanto que é de Santa Cruz que o Dom Pedro parte tanto na sua jornada para Minas, em 22, quanto para sua viagem para São Paulo em agosto de 22, que vai culminar na independência em setembro de 22, porque Santa Cruz estava no meio disso tudo. A época dos jesuítas vai acabar quando? Quando o Marquês de Pombal, lá em Portugal, né, o super-ministro do rei, ele vai expulsar os jesuítas do Brasil. Não só do Brasil, mas de todas as possessões portuguesas, inclusive de Lisboa. Isso se dá em 1759, essa expulsão dos jesuítas, e por carta régia, desde 16 de outubro de 1761, a fazenda de Santa Cruz passa a ser propriedade do Estado. Há um período de decadência, óbvio, nessa administração que passa das mãos de quem sabia lidar com aquilo para o Estado português que não está acostumado a lidar com aquela fazenda. Até que em 1808, o que acontece em 1808? Em 1808 você tem a chegada da corte portuguesa no Brasil. Dom João VI vai se interessar por Santa Cruz e ele passa a gostar tanto do local que ele transforma em local de veraneio. Então, nos verões, para fugir dos verões do Rio de Janeiro, ele passa a habitar a fazenda pelo menos 6 semanas no começo do ano. Então, durante 6 semanas ele mora lá na fazenda. Depois ele volta para o Rio de Janeiro. E aí, com isso, toda a corte. O local continuava sendo nada mais, nada menos que um convento. Então, você tinha a igreja de Santa Bárbara e do lado direito dessa igreja você tinha o antigo convento. O Dom João VI, ele pegava uma cela para ele e estava de boa, né? Ele não tinha luxo, não tinha nada, e o resto da comitiva dele, porque quando o rei viajava, né, mesmo o príncipe regente, né, a mãe dele estava viva ainda, a Dona Maria I, mas enfim, o príncipe regente viajando, e ia toda uma galera junto, né, uma comitiva grande, e cada um que se virasse como podia. Então, essa falta de luxo é uma característica que todo mundo, assim, da época do Dom João VI, da época do Dom Pedro I, da época do Dom Pedro II, todo mundo vai notar. Não era assim, é o lugar mais luxuoso que a família real e imperial tinha e frequentava. Em 1811 e 1812, o Dom João VI vai construir uma nova ala. Então, a igreja de Santa Bárbara no meio, do lado direito o antigo convento, do lado esquerdo ele constrói uma ala maior, mais moderna, e aí fecha, né? Ele faz um quadrilátero com a igreja no meio. Essa coisa da igreja no meio e 2 braços de palácio, um de cada lado, e eles entrando para dentro da igreja, lembra muito um lugar que ele frequentava lá em Portugal, que era Mafra, o convento palácio de Mafra, que era um dos lugares que ele mais preferia e onde tinha o quê? Muito cantochão, muita música sacra, que era uma das coisas que ele gostava muito. Uma pessoa que frequentava o local na época do Dom João VI era o padre José Maurício. O padre José Maurício era um negro, filho de ex-escravizados e um dos grandes musicistas brasileiros do período do Dom João VI no Brasil. Pode ser que, devido à influência do padre José Maurício, o Dom João VI tenha criado
uma das coisas mais interessantes que houve em Santa Cruz, uma escola de música. De acordo com o que a Cláudia Witt levantou e me passou, pesquisas dela lá no Arquivo Leuchtenberg, na Alemanha, um viajante que passou uma temporada lá na fazenda de Santa Cruz, junto com a Amélia, né, a Imperatriz Amélia, segunda esposa de Dom Pedro I e o Dom Pedro I, lá em 1829, ele notou que você chegando em Santa Cruz tinha um terreiro, né, na frente, tinha uma praça, na frente desse palácio, que estava mais para um convento, com uma igreja no meio. Do lado esquerdo, você tinha um teatro, que o Dom João VI havia mandado construir. Além desse teatro, também tinha um sobrado. Embaixo funcionava uma tecelagem e fiação. E em cima era a escola de música. Os músicos eram todos negros, escravizados da coroa. E os mais musicais, então os escravos que tinham aptidão musical na fazenda, eram mandados para a escola de música. Então eles não trabalhavam, eles só estudavam música e eles ficavam cerca de 6 horas por dia estudando música. Além de música, eles também eram alfabetizados e a orquestra, na época, em 29, né, quando já estava meio decadente, porque o Dom João VI é que investiu mais, Dom Pedro I meio que continuou o que o pai havia deixado, mas não houve maiores investimentos na questão da escola. Na época, então, em 29, quando esse viajante alemão esteve lá, a orquestra tinha 6 violinos, 2 violas, 2 flautas, 3 clarinetes, 2 fogotes, 2 trompetes, tambores turcos e cantores. Tinha 6 cantores e 8 cantoras. Aí tem uma questão. Ele diz que os cantores se apresentavam apenas como grupo coral. Entretanto, outros viajantes falam que não é bem assim, que havia solistas também, e que não era apenas músicas sacras. Segundo esse nobre alemão, que viu apresentações lá em Santa Cruz, em 29, os músicos, eles vestiam, né, Spencer e calça de tecido verde, colete branco, meias e sapatos. As mulheres usavam vestidos brancos com bordados verdes, meias e sapatos pretos, um lenço de seda colorido ou um chale de lã preta. Na cabeça eles não usavam nada. A aula era dada nessa casa que eu comentei, né? E quando eles se apresentavam também havia, além de música, havia dança. E eles dançavam com uns arcos enfeitados com flores. A gente tem que pensar o seguinte: Santa Cruz está a cerca de 50 quilômetros do Rio de Janeiro. Hoje é rápido chegar lá? É, razoavelmente rápido. Se não pegar trânsito e tal. Na época, não era assim, né? Você tinha essa estrada que os jesuítas tinham criado, que era quase uma picada natural, né? Em cima provavelmente de trilha indígena, eles alargaram, né? O Dom João VI deu uma investida, né? E aí virou Fazenda Real de Santa Cruz. E aí, na época do Dom Pedro I, vai ser feita a Estrada Imperial de Santa Cruz. Em 26 vai ser ampliada mais, tal, mas assim, era de terra, era esburacada, se chovia, o negócio não andava, era bem devagar, porque enlameava, criava buracos, tinha rochas no meio da estrada. Então não era uma coisa muito, não era um passeio no parque, entendeu? Não, era uma coisa complicada de fazer, mesmo em tempo seco. Em tempo seco você levava de 6 horas e meia até 7 horas e meia para chegar. Você imagina se chovesse. Em 1826, o Dom Pedro I, ele manda instalar na estrada os marcos de légua. Então a cada uma légua tinha um tótem marcando quanto já havia sido caminhado do rio até em direção a Santa Cruz. Então a Santa Cruz ficava no marco de 11 léguas. Esses marcos, eles tinham os números, né? Eles eram de granitos, eram os totens de granito, e que ainda podem ser vistos por esse antigo caminho. Às vezes aparece um ou outro, alguns estão preservados. Então tinha um númerozinho, né? Então aí o viajante conseguia se localizar. E até chegar em Santa Cruz, quando chegava em Santa Cruz, esses totens mudavam para uns totens com o P1. Né? Esse da foto que vocês estão vendo está
escrito P1 com a coroa imperial em cima. E vocês vão ver que na lateral tem, parece, duas letras, né? É o F e N, que depois daí vai virar Fazenda Nacional. Fazenda Nacional de Santa Cruz quando acaba o Império. Mas eu já vou chegar lá. Então, quando chegava dentro da fazenda, então mudava-se os marcos para mostrar que você estava dentro de uma propriedade da coroa. A viagem de Santa Cruz, como eu falei, não era a coisa mais fácil do mundo chegar. Essa estrada acabou virando um eixo de desenvolvimento, então todo esse oeste da cidade do Rio de Janeiro vai se desenvolver em função de Santa Cruz, em função da estrada para São Paulo e Minas. Vão aparecer lugarejos, existem várias vendas onde era feito comércio, onde as pessoas comiam, bebiam, elas podiam se albergar e também trocar a sua montaria, né, porque a montaria às vezes ficava cansada, você podia trocar, tinha postos de troca das montarias que eram alugadas. Geralmente eles paravam em Bangu, tanto o Dom Pedro I quanto o Dom Pedro II, quando em viagem para Santa Cruz, eles viajavam de tarde para a noite, então assim, tem relatos no primeiro reinado que eles saíam umas 4 horas da tarde de São Cristóvão para chegar na manhã na fazenda, e também tem relatos do príncipe de Joinville, por exemplo, o filho do rei da França, que vai para Santa Cruz, onde ele narra que eles saíam de São Cristóvão às 6h30 da noite, paravam em Bangu, descansavam em Bangu e aí continuava e chegava de manhã em Santa Cruz. O que se fazia em Santa Cruz? Essa gente toda, né? Porque os escravos estão lá trabalhando lá com os bois, com as mulas, com a plantação de cana, de café que vai ter também, arroz, né? Que eu já comentei lá dos jesuítas. Isso vai continuando e vai sendo aprimorado. Santa Cruz foi a única reserva de caça imperial no Brasil. Então, lá era uma reserva de caça onde a caça era permitida, mas só para o imperador e seus convidados. Então ninguém mais podia caçar nada. O que tinha lá? Paca, veado, garça, inclusive. O príncipe de Joinville falou que as penas das garças caçadas em Santa Cruz serviam depois de enfeite para os uniformes da Guarda Nacional. O que mais tinha em Santa Cruz? Vocês têm que imaginar que uma fazenda gigantesca como essa tinha muita coisa. Então tinha hospital. Do lado do hospital você tinha as cavalariças e você tinha um picadeiro para treinamento de cavalos. Você tinha a antiga prisão, existia uma prisão ainda na época dos jesuítas que prendia as pessoas que tinham se comportado mal. Você tinha um poço, obviamente você tem que ter um poço para abastecer a região. Você tinha o telégrafo, porque você tem que pensar o seguinte, quando você chega em Santa Cruz, ela está no alto. E na época o telégrafo ele era visual, você fazia a sinalização para o próximo telégrafo, que via aquilo e passava a informação para frente, né? Então era uma maneira de saber, por exemplo, que o imperador ia chegar, né? Porque o telégrafo de Santa Cruz se comunicava com esse telégrafo, quer dizer, tinha vários outros telégrafos até chegar a informação em Santa Cruz. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, por sinais visuais, se sabia que o imperador ia visitar Santa Cruz. Isso na época do primeiro reinado, na época do segundo eu já vou contar para vocês o que acontecia. Chegando em Santa Cruz, quando você passava lá o Marco das 11 Léguas, você tinha 2 caminhos que você podia seguir. Ou você entrava em Santa Cruz ou você seguia para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Lembra que eu falei da estrada? Então, passava na boca lá de Santa Cruz a estrada. Quando você passava, quando você entrava lá, tinha uma guarita, né? Quando você ia entrar mesmo na fazenda, tinha uma guarita com um portão e já tinha uma vila, né? Já formada por antigos funcionários, por antigos escravos libertos, etc. Aí você entrando, você tinha uma alameda, né? Com árvores, até chegar num outro portão. Nesse portão, ele já abria para o terreiro, onde você tinha uma praça imensa, com um cruzeiro, esse cruzeiro está lá até hoje, na frente o convento, que no segundo reinado, o Dom Pedro II, ele vai acertar a lateral direita. Então você vai ter uma simetria das duas partes com a igreja de Santa Bárbara no meio.
Ainda nesse terreiro, antes de você chegar no palácio, né, do lado direito você tinha algumas construções, entre elas uma outra igreja que estava sendo construída pelo engenheiro Pezerra. E aí você tinha do lado esquerdo uma vila, né, onde ficavam quem? Os escravos. Sim, tinha escravos lá em Santa Cruz, como eu disse, desde a época dos jesuítas. Na época do Império você tinha cerca de 2.000 pessoas lá em Santa Cruz trabalhando. Entre escravos você ia ter de 1.200 a 1.400 escravos. Um pouquinho menos do que na época dos jesuítas. Curiosamente, eles eram ainda descendentes desses escravos dos jesuítas. Lembrando que, como propriedade da coroa, esses escravos pertenciam ao Estado. E ainda, na mentalidade desses escravos, eles achavam que eles não pertenciam ao imperador e nem ao Brasil, ao governo brasileiro. Eles tinham como proprietário deles o Santo Inácio de Loyola, que era o santo dos jesuítas, né? É o Inácio de Loyola que vai criar a Companhia de Jesus e vai ser venerado como santo pela Igreja Católica e pelos jesuítas. Então, os escravos, eles achavam que eles pertenciam, na verdade, ao santo. É meio complicado esse pensamento, mas é o que eles entendiam na época deles, enfim. O local que eles moravam não eram senzalas, eles tinham casas próprias, só que entenda-se por casas próprias, umas casas pequenas, só com porta, onde muitas vezes moravam famílias inteiras, e às vezes com bichos, e eles tinham que cozinhar, e você só tinha uma porta, você não tinha janela, não tinha nada. Tá? Bem complicado. Eles tinham 5 dias para trabalhar para a fazenda e 2 dias para trabalhar para eles mesmos. Eles recebiam um salário, que era de 2 vinténs por semana. Com esse salário, eles tinham que subsistir, né? Eles tinham que viver com esse salário. Ou então eles podiam pegar esse dinheiro e não receber em mantimento, receber em sementes, porque eles também tinham pequenas plantações para eles fazerem o que eles quiserem, vender ou mesmo comer o que eles plantavam. Pelo jeito, o dinheiro não bastava, porque a fama é muito ruim. A fama dos escravos de Santa Cruz é fama de escravo ladrão. Então, na região não se tinham esses escravos como de boa índole, talvez por causa de receberem pouco e sair roubando pela região. A existência dos escravos em Santa Cruz vai acabar quando? Em 1871. O que acontece em 1871? A Lei do Ventre Livre. Mas o que também essa lei fazia? Ela libertava todos os escravos da coroa. Então, esses escravos pertenciam ao Estado brasileiro e são libertos em 1871. Há uma tentativa de inseri-los, continuar, aí paga-se salário, direito e tudo mais, para eles continuarem trabalhando em Santa Cruz. Em 1885, o Dom Pedro II, ele vai criar uma escola em Santa Cruz, mista, para meninos e meninas. Mas não é uma escola onde você só vai aprender português, matemática e algumas outras coisinhas. Não, é uma escola profissionalizante, já com pensamento de tirá-los do campo e inseri-los dentro da vida urbana de alguma maneira. Apesar do Dom Pedro II ter mudado a preferência da família imperial no seu local de veraneio, né, então começa a se subir a serra no verão, vai para Petrópolis em vez de ir para Santa Cruz, ele não descuida de Santa Cruz. Então, muitos dos eventos tecnológicos brasileiros acabam passando primeiro por Santa Cruz, que é o caso, por exemplo, dos Correios, né? Em 22 de novembro de 1842 é inaugurada em Santa Cruz a primeira agência fixa dos Correios, né? Você tem... A Santa Cruz está numa posição privilegiada porque ela tem, além dessas estradas, né, por onde ela está inserida no meio dessas estradas importantes, você ainda tem a proximidade dela com o mar, né? Então você está perto do mar e está entre o mar e o sertão, né? Então isso também facilitava essa questão de colocar uma agência fixa dos Correios lá. Na época do Dom Pedro II, né, Barão de Mauá, tal, você vai ter esse crescimento ferroviário no Brasil, você vai ter a criação da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que vai depois se transformar na
estrada central do Brasil. Em 78, a estrada de ferro, ela leva um ramal para o oeste carioca. Por quê? Por causa de Santa Cruz. O último ponto era Santa Cruz. E claro que todo esse trecho vai se beneficiar, né, da linha ferroviária. Em 1881 você tem um acréscimo, você tem um ramalzinho depois de Santa Cruz, que é o tal do Matadouro. O que você tem nessa época? Você tem a transferência do Matadouro do Rio de Janeiro para Santa Cruz. Então Santa Cruz sediou o maior matadouro que existiu no Brasil e que fornecia toda a carne para o Rio de Janeiro. Junto com esse matadouro de Santa Cruz, o que chega lá em Santa Cruz? A energia elétrica, por causa dos geradores para fazer esse matadouro gigantesco funcionar, ele acaba distribuindo energia elétrica para a região. Então essa parte do oeste fluminense, do oeste carioca, né, do oeste do Rio de Janeiro, ele passa a ter energia elétrica. O Dom Pedro II, como vocês já viram aqui em outros vídeos, ele era hiper novidadeiro. E em 1879, depois da ida dele para Filadélfia, para a exposição do centenário da independência norte-americana, ele volta com o telefone, né? Ele viu lá o evento do telefone e em 79 ele manda criar uma linha de telefone ligando a fazenda de Santa Cruz ao Palácio de São Cristóvão. Então o primeiro telefone instalado no Rio de Janeiro é onde? Lá em Santa Cruz. Em 15 de novembro de 1889, a gente tem a proclamação da República, a família imperial é expulsa do Brasil, eles vão receber uma indenização, Dom Pedro II vai receber uma indenização pelos melhoramentos que ele pagou do próprio bolso lá em Santa Cruz, inclusive a construção da escola mista para crianças. E cessa aí o contato da família imperial com Santa Cruz. Hoje Santa Cruz, o que a gente conhece hoje como Santa Cruz, é o bairro, né? Onde ainda existe algumas coisas, como essa ponte que eu mostrei para vocês, e a sede que foi transformada no Batalhão Escola de Engenharia Vilagran Cabrita. Então aquela construção que começou com a igreja e com o convento, depois foi melhorada pelo Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, hoje é essa escola. Acrescido de um andar, tá? Então, se vocês olham as imagens antigas, ela tinha 2 andares, agora ela tem mais um andar e você não vê mais a igreja, né? Ela foi absorvida pelo restante do edifício. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal, de ver se o sininho está ativado, tá legal? Um abraço, até a próxima.